Nessa aula, nós iremos entender como estudar por questões. Parece ser algo simples e realmente é algo simples, mas se você não se atentar aos detalhes desse método de estudos, você vai acabar perdendo muito tempo, certo? Eu estou falando de dias de estudo, de semanas de estudo, na verdade, que você vai perder se você não se atentar a como utilizar esse método de estudos. Para mim, que estou no internato, eu vou utilizar demais esse método de estudos. Então, eu tive que aprender a como estudar por questões. Então, se você já chegou no internato, isso aqui vai ser muito útil para você. Se você ainda não chegou, também vai ser útil para você e mais ainda quando você chegar, certo? Tudo que eu vou falar nessa aula, eu retirei desse artigo científico, certo? Tem lá na PubMed. E vocês podem pesquisar e dar uma olhada para ler o artigo inteiro se quiserem. Basicamente, gente, esse artigo científico, assim como também outros artigos científicos, eles pegaram alguns estudantes e eles conseguiram entender, certo? Com pesquisa científica, com evidência científica, quais são os melhores métodos de estudo, de baixa utilidade e os de alta utilidade e de média também. Eu não vou falar muito desse artigo aqui para vocês, eu só trouxe a referência dele, para vocês entenderem que eu aprendi a estudar por questões por meio desse artigo, certo? Então, basicamente, gente, nesse artigo, ele diz que tem dois métodos principais de alta utilidade. Quais são eles? A prática distribuída, ou seja, fazer revisões do assunto, em vez de estudar tudo em um dia, você estuda em vários dias, espaçadamente, certo? E estudar regularmente ao longo de semanas ou meses é mais eficaz do que estudar intensivamente tudo em um dia só. E a outra técnica de alta utilidade que ele trouxe foi justamente as questões, o teste prático, certo? Ou seja, as questões são métodos. Estudar por questões é um método de alta utilidade, então é muito bom para você. E como é que você vai fazer? Nem todas as questões precisam ser lidas para serem respondidas. E como é isso? Você vai responder por telepatia? Não. Você não vai responder nenhuma questão por telepatia, mas é verdade que tem várias questões, gente, que se você for direto para o enunciado da questão, você já responde. Para o enunciado não, desculpe, para o comando da questão, você já responde. Você não precisa nem ler o enunciado ou o caso clínico todo. Leia só a última frase, ou seja, o comando da questão e responda. Tem questão que eu já respondi sem ler nem o comando, juro a vocês. Só lendo as alternativas, porque eram coisas que por exclusão, você marcava. Claro que com a dificuldade das provas de residência, isso vem ficado cada vez que elas têm ficado cada vez mais difíceis, e isso a gente tem que usar com uma certa precaução. Não são todas as questões que você consegue responder sem ler o caso clínico. Algumas você vai ter que ler de um jeito ou de outro. Até vou trazer um exemplo aqui para vocês verem. Mas algumas, um ou outro, você consegue sim responder sem ler o enunciado todo e às vezes até sem ler o comando, certo? E aí você vai ganhando tempo, porque aqui, nesse método de estudos por questões, você tem que aprender a fazer rápido para ganhar tempo, senão você não vai conseguir fazer o número de questões que você tem que fazer por semana, certo? Se você demorar demais em uma questão, vai ficar muito difícil para você terminar a quantidade que você precisa a tempo. Eu trouxe aqui um exemplo de uma questão enorme. E é do Estratégia América. Eu peguei esse sprint, certo, gente? Que eu assino. Essa questão, olha o tamanho do enunciado da questão, gente. Eu não contei nem a quantidade de linhas, mas é muito grande. E ele só queria uma coisa. Nesse caso, ao avaliarmos a abordagem do pediatra, é correto afirmar que, se você lesse só as alternativas, gente, já dava para responder a questão. Eu respondi essa questão sem ler esse texto. Até hoje eu não sei o que é que diz esse texto. Juro a vocês, mas deu para responder a questão tranquilamente, sem ler o enunciado todinho. Eu devo ter ganhado aí 1 minuto, que aí eu já posso gastar numa próxima questão, que eu precisar de mais tempo, entendeu? Ah, Laura, mas 1 minuto não é nada, gente. Se você responde 300 questões por semana, 150 por semana, o que seja, 1 minuto por questão, é muita coisa. Eu já fiz os cálculos, eu tenho um Reels no meu Instagram mostrando, falando sobre isso. Eu fiz os cálculos. Isso aí, gente, 1 minutinho que você perde por questão vai dar 15 dias no ano.
Entendeu? Se você estudar mais ou menos 3 horas por dia. Então, assim, é tempo sim. Você acha que não é tempo, que é besteira, mas é. Isso conta sim. Aqui é outro exemplo que dá para responder sem ler o enunciado. Obviamente, esse enunciado é menor, então nem faz tanta assim diferença ou não você ler, mas dá para responder sem ler o enunciado, já era um tempo que você não ia gastar, certo? Somente lendo o comando da questão, que é essa última frase, já dava para responder. Agora eu trouxe um exemplo de uma questão que você tem que ler o enunciado. Não tem como responder sem ler ela toda. Veja, o comando diz: o texto refere-se a. Não dá para responder essa questão sem ler. Aí realmente só se fosse por telepatia. Então, nesses casos, tem que ler. Não tem jeito. Aí o que você pode fazer quando você estiver lendo? Já leia com atenção, para não ter nem que ler 2 vezes, entendeu? Leia com atenção, preste atenção. Se estiver escrevendo, fazendo em iPad, que seja, vai já circulando ali o principal, para se for ter que ler de novo, não ter que ler tudo de novo, mas pegar só as informações principais, entenderam? E, gente, o que eu recomendo que vocês façam? Separem as suas questões favoritas em uma pasta. Para que isso? Para que quando vocês forem revisar por questões, revisar o assunto, quando forem ver o assunto pela segunda, terceira, quarta vez, vocês começarem pelas questões que vocês botem nessas pastas aí, de favoritas. Que questões são boas para entrarem nessas pastas de questões favoritas? Aquelas questões que vocês erraram, certo? São boas para já começar revisando por elas. Aquelas questões que são conceituais, por exemplo, uma questão que pergunta qual é a tríade clássica da síndrome nefrítica, entende? Que isso aí você tem que saber, uma questão conceitual. Aí é bom você salvar nas favoritas para quando você for revisar esse assunto, ter uma questão conceitual lá. Eu estudo muito pelos comentários das questões. Se eu estou estudando o assunto e eu erro uma questão, eu leio o comentário da questão e aí eu aprendo pelo comentário. E aí, se você tiver assistido a aula e você vê e se depara com a questão que você não aprendeu, que não tinha na aula, você responde mesmo assim, não vai voltar para ler nada, ler resumo, ler apostila, nada não, certo? Leia só o comentário da questão e vá para a próxima, siga para a próxima, porque se você for ficar parando para ler apostila, ler livro, ler resumo, enquanto está respondendo as questões, vocês vão demorar demais. Vai uma questão depois da outra. Errou, olha o comentário, aprendeu pelo comentário. Que bom que não tinha na aula, então. Mostra que aprender por questões é bom. E aí, gente, vocês salvam as questões favoritas. Eu não sei como é nos outros sistemas, Medicoff, Medicurso, essas coisas, se tem alguma coisa assim de salvar as favoritas. Eu acho que deve ter, sim. Esse print aí do Estratégia Med lá tem como salvar as favoritas. Eu crio as pastas das favoritas, na verdade. E aí, uma coisa muito importante aqui. Não precisa ler os comentários das questões que você acertar. Muito menos ver os vídeos. Olha, você só vai ver vídeo de comentário de resposta de questão se for algo muito fora da curva. Eu acho que de 200 questões que eu respondo, uma no máximo eu vejo o vídeo, assim, estourando mesmo. Só vai perder tempo vendo vídeo se for algo que tá muito difícil para você, que você realmente precisa. Não vai ficar vendo vídeo de todas as questões, não. Na verdade, nem lê os comentários dessas que você acertar. A gente também tem a síndrome de querer saber. Tem algumas pessoas, né? Inclusive eu já tenho muito isso, de querer saber tudo. Ah, será que eu não vou perder alguma informação se eu não ver esse vídeo? Será que eu não vou perder alguma informação se eu não ler esse comentário? Não, você não vai perder informação, certo? Pode passar para a próxima. Se você for ficar lendo todos os comentários de todas as questões e vendo os vídeos, vai demorar demais para você bater a sua meta semanal. Quantas questões por semana você tem que resolver? Eu recomendo no 5º ano do internato, você começar ali com 100, 150 do primeiro mês, nos primeiros 15 dias, para você ir pegando o ritmo, certo? Nesse início de janeiro, eu já comecei com 150, 200, e aí depois eu fui aumentando para 300. Eu vou tentar ficar durante o 5º ano do internato com 300 questões semanais, mas possa ser que eu abaixe isso para 250, se eu ver que está muito difícil, eu também não vou ficar me matando para fazer tantas questões, né? Sendo que eu estou no 5º ano. Agora, se você estiver no 6º ano de medicina, ou seja, no 2º ano do internato, recomendo que você faça de 600 a 1.000 questões por semana, Porque isso aí vai dar uns 25.000 questões no ano, e é um número bom, certo?
Se tiver nos períodos iniciais do primeiro ao quarto ano, aí fica livre, fica fazendo o tanto que você acha que dá, umas 100 questões por semana, 60, 100 e pouco, tá bom já. Devo fazer questões antes de assistir a uma aula ou só após a aula? Sobre isso, isso é uma coisa que muita gente tem dúvida. Eu recomendo que você faça, por exemplo, de 5 a 10 questões antes de começar a assistir uma aula. Para quê? Para você ver se você está sabendo o assunto. Porque se você estiver bom já nesse assunto, acertei as 10 questões, sem nem ter visto a aula, então talvez não seja necessário nem você assistir a aula, entendeu? O seu nível já está tão bom que você já pode ir direto para as questões, se for esse o seu caso. Ou se você errou tudo, errei todas as questões antes de assistir a aula, estou muito ruim. Aí você já presta mais atenção na aula, faz suas anotações, já vê esse assunto com outro viés. E também é bom para você ver como aquele assunto cai nas provas, porque aí você já vai para a aula com outra visão da visão de ver como isso cai na prova, para você captar da aula aquilo que é mais importante e filtrar, entendeu? Então, caso tenha ficado ainda alguma dúvida de como estudar por questões, vocês podem me perguntar no meu Instagram, esse é o meu arroba, que eu respondo por lá. Obrigado por assistir esse vídeo e vejo vocês no próximo.